Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da excelentíssima senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e do excelentíssimo senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, saudamos a todas e a todos que participam deste webinário e diálogos, privacidade de dados e o Poder Judiciário. Serão palestrantes senhor Fábio Correia Xavier, mestre em Ciência da Computação pela USP, com MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC, Rio de Janeiro, e especialização em Network Egner pela JICA, Japão. Possui ainda pós-graduação em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e pós-graduação em Projetos de Rede. Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do TCESP, coordenador de graduação da Faculdade Descomplica. A palestra de hoje tem como tema o encarregado de dados no programa e-Diálogos. Também temos como palestrante a doutora Miriam Wimmer, doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da UNB, mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ, certificada como especialista em proteção de dados pessoais pela Europa, pela International Association of Private Professionals, bolsista do Programa Internacional da Universidade de Waseda, em Tóquio, com distinção acadêmica, professora do Corpo Permanente de Mestrado Profissional em Direito pela IDP Brasília e professora convidada em diversas instituições de ensino de nível superior. É servidora pública desde 2007, integrante da carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações da ANEEL. Ocupou diferentes cargos de direção no Ministério das Comunicações e no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, onde coordenou a elaboração de estratégias brasileiras para a transformação digital e a primeira formulação de estratégia brasileira em inteligência artificial. É atualmente diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Desenvolve atividades profissionais e acadêmicas em temas ligados à internet, às telecomunicações, às políticas digitais e a proteção de dados pessoais. A palestra de hoje tem como tema a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Teremos como mediadores o juiz de Direito, Dr. Caio Marco Berado, graduado em Ciência Jurídica pela PUC São Paulo e pós-graduado em Direito Público com ênfase em Direito do Estado pela ESMIP, São Paulo. Temos também como mediadora a senhora Monique Soares Leite, especialista em Direito Processual Civil e em Direito Administrativo, PUC Minas Gerais, possui certificação profissional em Compliance Anticorrupção e em Compliance de Proteção de Dados Pessoais. É analista judiciário da área judiciária, lotada na Corregedoria Geral de Justiça, membro do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Neste momento, usará da palavra, para fazer a abertura, o doutor Caio Marco Berardo. Boa tarde, então, a todas as pessoas, a todos os indivíduos presentes. Aí, eu, mais uma vez, agradeço em nome das autoridades do Tribunal de Justiça do Pará, presidente, diretor da escola. E eu queria exaltar para o público que nós temos aqui hoje duas autoridades de nível nacional com conhecimento assim muito grande a respeito do assunto que vai ser tratado, não só do carregado de dados, mas só pelos currículos que foram lidos aí, né, eu tenho certeza de que irão nos brindar aí com muita coisa boa. Então, eu, como membro também integrante do comitê do tribunal, juntamente com todos os outros, estamos aí imensamente satisfeitos com a presença de vocês. E vamos passar a palavra direto para o Dr. Fábio, né, para poder
aí começar a dar esse foco no encarregado de dados e ao público presente que aproveite a oportunidade e explore aí esse momento, né? Doutor Fábio, então, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. Inicialmente agradeço aí o convite do TJ do Pará, o Dr. Caio, a doutora Monique, o pessoal do cerimonial, o Dr. Fábio Povo que entrou em contato, agradeço imensamente. Agradeço aí, está fazendo, para mim é uma alegria, uma honra estar aí dividindo esse evento com a doutora Miriam, que é realmente uma referência nessa área no Brasil, não é à toa que ela é uma das diretoras da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí me convidaram para falar um pouquinho sobre o encarregado de dados, né? Talvez o encarregado de dados no setor público, mas eu tomei a liberdade também de fazer uma contextualização anterior a isso, referente à segurança da informação, os ataques cibernéticos que têm acontecido, vazamentos de dados, qual o impacto disso para todas as instituições, e para contextualizar um pouco mais aí a necessidade, a importância do papel do encarregado de dados em todo esse contexto atual. Então, acho que essa contextualização talvez ajude um pouquinho a dar mais clareza à importância desse ator nesse cenário de proteção de dados. Tem uma consultoria alemã chamada Roland Berger, que soltou uma pesquisa em setembro de 2021, estimando que este ano o prejuízo em relação a ataques cibernéticos em nível mundial, em nível global, chegará a 6 trilhões de dólares somente em 2021. Então, além de todo o impacto em relação à operação das instituições, à operação das entidades, há um prejuízo financeiro gigantesco, em torno aí de 3 vezes o valor do PIB brasileiro, só em prejuízos causados por ataques cibernéticos durante esse ano de 2021. E a Trend Micro, que é uma outra empresa de segurança da informação, né, tem aí muitos softwares, soluções de segurança, fez uma pesquisa também, e divulgou agora no meio do ano, em julho, e conseguiu identificar que nas plataformas da Trend Micro de segurança da informação, o principal alvo tem sido o governo nesse ano de 2021. 35,3% dos alvos eram entidades de governo, seguidas aí de indústria, com 9,7%, e área de saúde, 9,2%. Então, esse cenário mostra aí a grande guerra cibernética que estamos vivendo e a importância de termos aí uma cultura de segurança da informação, uma cultura de privacidade de dados latente aí em todas as instituições, em todas as pessoas. Para dar mais dados, mais informações, tem um instituto chamado Ponemon Institute, que é ligado à IBM, faz pesquisas também em relação à área de segurança da informação. Eles soltaram um relatório em 2021, agora referente a dados de 2020, um relatório de custo de vazamento de dados, e o custo médio por país, nível mundial, ficou em 3,86 milhões. A média, ou seja, o custo de um incidente de segurança, e o único incidente em nível mundial, a instituição comprometida, 3,86 milhões de dólares para poder identificar, mitigar e fazer todas as ações para que o impacto desse incidente não seja pior, né? O país com maior custo é os Estados Unidos, com 8,64 bilhões de dólares de custo por incidente. O Brasil tem aí um custo estimado médio de 1,12 milhões de dólares por incidente de segurança. O custo médio por setor, que também é interessante fazer as verticais, o maior custo médio para incidente, para tratar um incidente, foi da área de saúde, de 7,13 milhões, seguido de energia, né? Tivemos um caso recente nos Estados Unidos de uma entidade de energia, uma empresa de energia lá, que foi bem traumático para os norte-americanos, custa 6,39 milhões cada incidente. O setor financeiro vem em seguida com 5,85, e o custo do governo para um incidente de segurança, entidade de governo, fica em 1,08 milhões. É um dos custos mais baixos dessa pesquisa.
Mas um dado mais importante e relevante, talvez até que dinheiro, que financeiro, é o tempo médio para se identificar e mitigar um incidente de segurança. Acreditem, em nível mundial, o tempo médio para identificar e mitigar um incidente de segurança é de 280 dias. São 207 dias só para identificar que houve algum incidente de segurança, como um vazamento de dados pessoais, e outros 73 dias para fazer a mitigação desse incidente. Então, imagina, se a gente não sabe o que está acontecendo na nossa casa, que houve sequer um incidente, né? Fica difícil a gente tratar com o devido rigor, o devido cuidado dos dados pessoais. E no Brasil, a situação é pior. No Brasil, a média, a pior média mundial, é de 380 dias para identificar e mitigar incidentes de segurança. Ou seja, mais de um ano para fazer essa atividade que é primordial. E a área de saúde tem o pior tempo médio em relação aí às verticais, que é de 329 dias. Então, são dados aí desse relatório do Ponemon Institute. E esse instituto também identificou que, em relação a dados pessoais, né, a cada incidente de segurança, 80% dos incidentes de segurança que aconteceram no mundo envolve vazamento de dados pessoais. 80%. E eles estimaram que o custo médio de cada dado pessoal vazado é de $150. Então, se eu vazar se houver um vazamento de 1.000 dados pessoais de 1.000 pessoas diferentes, esse custo ficaria em $150 mil para essa empresa identificar e mitigar esse incidente. Então, notem a importância de termos um tratamento adequado para os dados pessoais, um tratamento adequado para a segurança da informação. E esse tratamento passa, sem dúvida, pelo elo, que a gente fala que é o elo mais, muitas vezes, negligenciado, que é o elo humano, né? Há três principais causas desses incidentes de segurança são também relatadas nesse estudo que foi feito por esse instituto. A principal causa dos incidentes, principalmente dados pessoais, é por meio de ataques maliciosos, seguido de falhas de sistemas, aquele sistema que a gente não atualiza, que tem um bug, quando a gente recebe aquela informação, olha, tem que atualizar aí o seu aplicativo no celular, né? E a gente vai lá e fala atualizar depois. Então, geralmente, as atualizações são atualizações de segurança que vão corrigir algum erro, alguma vulnerabilidade nesse aplicativo, nesse sistema. Então, falha de segurança é o segundo principal motivo ou causa de incidente de segurança, de vazamento de dados pessoais. E, em terceiro lugar, nós temos erro humano, que é justamente aquela questão de termos as pessoas envolvidas, as pessoas com essa cultura de segurança da informação internalizadas nela, que elas têm um comportamento digital seguro como se estivessem na rua. E é isso tudo, toda essa contextualização que estou fazendo, é para a gente ver, daqui a pouquinho, a importância do papel do encarregado de dados, porque o encarregado de dados é, sem dúvida, super importante, fundamental para fazer essa cultura de segurança, cultura de comportamento digital seguro na instituição ter mais sucesso. E aí, para encerrar essa parte de ataques, a gente vê aí um crescimento gigantesco em relação a casos de ransomware. É aquele ataque que vai lá e sequestra as informações, sequestra um servidor de uma entidade pública ou privada, e esse tipo de ataque tem crescido enormemente. Somente de janeiro a abril de 2021, aconteceram 154,4 milhões de ataques de ransomware, segundo um relatório da Chain Analysis, que é uma instituição também que faz esse tipo de estudo. Esse número é 90% maior em relação ao mesmo período de 2020. E nós temos visto aí cada vez mais entidades públicas, prefeituras, órgãos públicos de todos os poderes sendo vítimas desse tipo de ataque. E o TCU fez recentemente também uma pesquisa entre os órgãos públicos da administração pública federal. Pouco mais de 50% das entidades não tinham sequer um plano consistente publicado
de backup e recuperação de dados. Por quê? Isso é importante em um caso de um ransomware, porque uma das alternativas para se recuperar desse incidente é fazer a recuperação de um backup, né? E se você não tem uma política bem definida, provavelmente o backup que possui em casa não atenderá a operação da empresa para poder se recuperar de um ataque de ransomware. Então, isso é bem complicado e é um ponto bem importante para que a gente possa trabalhar. E por que somos tão vulneráveis, né? Eu penso aqui pelo menos 5 razões para a gente poder colocar e pensar um pouquinho em relação a isso. A primeira é aquela que a gente geralmente sempre pensa, né? Isso não acontece comigo, isso acontece com os outros, com o meu vizinho, com o órgão aqui público vizinho ao meu, mas na minha instituição isso não acontece. E isso acaba gerando uma negligência em relação à segurança da informação, em relação às políticas, em relação a esse comportamento digital seguro. Outra informação, outra razão, talvez, para essa vulnerabilidade é que, muitas vezes, o pessoal de segurança da informação, e aí eu incluo também, embora não seja só segurança da informação, o encarregado de dados, é visto muitas vezes como aquele cara chato, aquela pessoa chata que lá vem bloquear o site que eu quero, lá vem pedir para eu trocar a senha periodicamente e vai atrapalhar meu serviço. Não entende, muitas vezes, que essas políticas, que esses procedimentos são importantes para a segurança de todos. Não aplicação de proteções básicas, como foi o caso que eu citei aqui da política de backup, também é uma outra razão para essa vulnerabilidade tão grande. O fato de a gente muitas vezes confiar muito nas pessoas, né, e ser uma vítima fácil para a engenharia social, aquilo de passar informações além do necessário, e as vulnerabilidades de software, né, o software que está muitas vezes sem a aplicação adequada daquelas correções que são importantes. Antes de passar por encarregado, tem um artigo até que eu escrevi, baseado numa pesquisa do CETIC-BR, que identificou que 3 ações são capazes de resolver até 80% destes incidentes de segurança. Mas aí você está generalizando, é muito simples, é fácil. Não, não é. É uma pesquisa que foi feita e realmente as principais vulnerabilidades, os principais problemas exploram esses 3 itens. E se a gente tomar essas 3 ações, a gente diminui bastante a chance de ser vítima de um incidente de segurança, um ataque cibernético. A primeira ação é manter softwares atualizados. Já falamos disso pelo menos 2 vezes anteriormente. Então, a questão de atualização de patches de segurança, principalmente, é fundamental. E como uma informação interessante, é que das 10 vulnerabilidades mais exploradas para o comprometimento de sistemas e redes governamentais, essas 10 mais vulnerabilidades são conhecidas e possuem correção, adivinhem, há quanto tempo? Há mais de 5 anos. Então, é inadmissível que um problema de segurança, uma vulnerabilidade de 5 anos atrás ainda não esteja corrigida, já que existe a solução para ela. Então, manter softwares atualizados é uma das principais ações aí para minimizar a chance de ser atacado. A outra, hardening de sistema operacional de dispositivos. O que é esse hardening, né? É melhorar a configuração de segurança dos equipamentos, tirar configurações de fábrica. Geralmente vem configuração de usuário e senha de fábrica, então essa configuração mínima básica é importante também e ajuda na segurança da informação. E o terceiro é melhorar o processo de autenticação, aplicando autenticação multifator, com vários fatores a identificação, porque só usuário e senha muitas vezes já não é suficiente. Então é importante a gente implementar ou um segundo fator de autenticação por meio de um token ou por meio de identificação biométrica, para que a gente diminua bastante as chances de termos ou de sermos vítimas de um ataque cibernético. E enquanto isso, né, e a LGPD? A LGPD, só fazendo um paralelo também com a GDPR, tem um relatório que eu vi da DLA Piper, que é um escritório lá de advocacia da Europa, que fez uma pesquisa, um levantamento bem interessante, que mostrou que as autoridades europeias de proteção de dados aplicaram desde o início da vigência da GDPR lá 272,5 milhões de euros em multas. Espero que a doutora Miriam não vá com tanta sede assim ao pote, né, nesse início, mas
é um dinheiro gigantesco, e isso mostra que mesmo na Europa, onde já tem uma cultura um pouco mais forte de proteção e privacidade de dados, ainda há falhas que devem ser corrigidas. E aí tem multas lá que foram aplicadas que são muito grandes, principalmente tem o caso lá da Google, que recebeu uma multa de 50 milhões, da H&M de 35 milhões e da TIM de 27 milhões. E as principais falhas que foram identificadas nessas multas foram a violação ao princípio da transparência, principalmente em relação à questão de não completude ou complexidade de avisos de privacidade. O segundo ponto, a falha mais identificada, foi violação da demonstração da base legal para fundamentação do tratamento de dados pessoais, seguida da violação na implementação de medidas de segurança apropriadas. Então, voltamos aqui novamente, né? É tudo interligado. Se eu não tenho uma medida técnica e até procedimental de segurança implementada para proteger os dados pessoais, eu estou sujeito a algum tipo de incidente de segurança e, consequentemente, posso estar sujeito a uma sanção por parte da NPD e até ações legais que venham aí de tribunais de justiça, da Justiça do Brasil. O quarto principal item de falha identificado nesse relatório foi violação aos princípios da minimização de dados e limitação de armazenamento, o tempo de armazenamento dessa informação. Minimização de dados, eu acho que é um ponto bem crítico na área do governo, porque a gente tem coletado informações há muito tempo, de qualquer forma, sem se preocupar com a finalidade, né? Então, a gente fala, vamos capturar esse dado aqui, vamos pegar esse dado jurisdicionado, me mande tudo que você tem, depois eu vejo o que eu consigo fazer com isso, que tipo de utilização eu vou fazer com esse dado que eu estou coletando. Isso não pode mais acontecer. Então, essas 4 falhas aí podem nos dar um direcionamento. A gente aqui que está aí muitas vezes ainda construindo um entendimento comum em relação ao LGPD, que a gente possa utilizar esses exemplos das autoridades europeias como um balizador para a gente, né? Ainda em relação lá à Europa, de 2019 para 2020, houve um aumento de 19% no número de notificações por dia das autoridades, para as autoridades lá. Então, em 2019, eram 278 notificações por dia, passando para 331 por dia em 2020. E desde o início já foram mais de 281 mil notificações para as autoridades europeias. Eu não sei como que a NPD vai fazer com tanta notificação, se isso crescer aqui também desse jeito, né, doutora Miriam? Então, é uma situação preocupante. Bem, no Brasil, então, as sanções começaram a valer desde o dia 1º de agosto, né, a princípio. Mas a NPD ainda está com fase de conclusão do regulamento de fiscalização e aplicação de sanções administrativas, que passou por consulta pública recentemente e está com a minuta disponível no site da NPD. Acho que a doutora Miriam pode falar bem mais em relação a isso. Mas uma coisa que é importante, principalmente para mim, da área, que eu sou mais da área de TI do que da área de direito, é o artigo 46, quando fala que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E fala que os padrões técnicos mínimos poderão depois ser observadas aí ou regulamentadas talvez pela ANPD. Bem, enquanto não temos essa regulamentação ou essa sugestão, esse regulamento de boas práticas, a lei também trata a questão do Privacy by Design, que pode ser um indicador para isso, né? Então, o Privacy by Design tem lá 10, na verdade são 8, deixa eu ver, 7 princípios básicos que devem ser aí respeitados. O primeiro é ser proativo e não reativo, preventivo e não corretivo. Então, usar a privacidade desde o projeto e não a privacidade, a segurança da informação como um apêndice em qualquer projeto que esteja sendo iniciado, né? Utilizar a privacidade por padrão,
ter a privacidade incorporada ao projeto desde o início desse projeto, como eu falei, a questão da funcionalidade total, ou seja, acabar com aquela dicotomia entre privacidade e segurança, ou privacidade versus usabilidade, para ele ser adequadamente seguro, ou manter a privacidade, ele tem que ser um pouco menos utilizável, ou usabilidade ruim, essas coisas têm que acabar para que a gente tenha essa privacy by design. Temos a segurança ponta a ponta, né, proteção no ciclo de vida dos dados de início ao fim, trabalhar por visibilidade e transparência e por respeito pela privacidade do usuário. Bem, e qual o papel do encarregado de dados em todo esse cenário, né? Bem, segundo o artigo 41, o controlador de dados deverá indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse encarregado quem é? Ele é o responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada com a LGPD. Então, ele tem que tomar ali as rédeas dentro da instituição, conduzir aí esse processo de conformidade, dar as orientações para que a instituição se torne em conformidade, fique em conformidade com a LGPD. Ainda de acordo com o parágrafo 1º do artigo 41, a identidade e informações de contato desse encarregado devem estar disponíveis no site das instituições, para que o titular dos dados, né, e até a ANPD possam entrar em contato com esse encarregado de dados em caso de necessidade. É obrigatório ter o encarregado de dados? Ao contrário de outras legislações, né, a LGPD não determinou em que circunstância uma organização deve indicar o encarregado. Contudo, até no guia orientativo que a ANPD soltou aí sobre agentes de tratamento, nesse guia a orientação de que deve se assumir como regra geral que toda organização deverá indicar uma pessoa para assumir o papel de encarregado, especialmente instituições públicas, né? Contudo, recentemente também a ANPD soltou aí uma minuta de resolução para de flexibilização aí das regras da LGPD para o que eles chamaram lá de agentes de tratamento de pequeno porte. E para esses agentes de tratamento que estão nessa resolução, não há essa obrigatoriedade de indicar o encarregado de dados, mas há necessidade, mesmo assim, que não tenha um encarregado, de colocar ou disponibilizar um canal de comunicação para o titular dos dados. Então, esses agentes de pequeno porte são aí a exceção em relação à existência ou à necessidade de termos um encarregado de dados. E quais são as atribuições, qual que é a missão, quais são as atividades que o encarregado de dados deve ter? No parágrafo 2º do artigo 41, temos lá 4 atribuições principais desse encarregado, né? Então, a primeira é aceitar reclamações e comunicações dos titulares. Isso aí envolve, então, essa interação com os titulares dos dados, prestar esclarecimentos, adotar providências, responder adequadamente ao titular que quer exercer seus direitos, que estão lá também previstos, uma quantidade gigante de direitos, né? E aí a instituição tem que estar preparada para responder a essas requisições dos titulares de dados, por meio ou dando todo o suporte necessário para o encarregado de dados, que é esse canal de comunicação. Então, essa é a primeira atribuição do encarregado. A segunda é receber, então, comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Então, ele vai ser também, um canal de interação, de comunicação com a autoridade nacional, sendo o ponto, então, de contato para recebimento dessas comunicações e o responsável por adotar as providências necessárias em relação a essas comunicações da ANPD. Ele vai ter também que cooperar com a ANPD sempre que for demandado. Então, é um papel importante de comunicação, tanto com o titular quanto com a ANPD. Internamente, o encarregado ele vai ser responsável por orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas, boas práticas, a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Então, ele vai orientar a respeito do que deve ser feito, como deve ser feito,
As boas práticas devem ser tomadas tanto em relação a muitas vezes, tecnologia, procedimentos, processos. Ele vai assessorar os responsáveis pelo tratamento de dados na emissão do relatório de impacto da proteção de dados. Então, ele vai ter que verificar isso também. Ele vai ter que recomendar ou não a realização de relatório de impacto de dados pessoais, incluindo a metodologia para sua realização, como fazer isso, de que forma, quais as boas práticas, e recomendar as salvaguardas para mitigar riscos aos direitos dos titulares. Então, ele vai verificar, fazer essa análise de risco dentro da instituição, identificar os possíveis riscos e as contramedidas e ações que devem ser tomadas para mitigar ou minimizar esses riscos. É um trabalho super importante e é um trabalho bem grande. Ele vai também, o quarto item lá do artigo, do parágrafo 2º do artigo 41, executar demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Aqui cabe qualquer coisa, né? O que a gente achar que não tem dono, a gente passa para o encarregado, né? Seria quase isso. Então, é executar todas as atribuições determinadas em normas complementares, tanto da ANPD ou de outros órgãos. Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, foi feito um projeto, foi feito um decreto estadual, 65347, que trata aí da regulamentação no Estado da LGPD. Então, o encarregado de dados tem que estar ciente disso, tem que estar de olho, tem que estar atento a essas outras regulamentações que são feitas em relação ao tema, para poder manter sempre a sua entidade em conformidade com a LGPD de forma adequada. Ele vai ter que sempre monitorar essa conformidade das atividades de dados pessoais com regulamentações e normas específicas e decidir sobre a adequação do relatório de impacto à proteção de dados e se as conclusões desse relatório estão de acordo com a regulamentação ou não. É uma série de atividades complexas, que demandam um tempo e um conhecimento grande, e aí a gente tem a questão de qual seria, então, o perfil ideal desse encarregado de dados, né? Quem pode ser o encarregado de dados? A princípio, a LGPD não definiu nenhuma limitação, então ele pode ser um funcionário, um servidor da instituição, um agente externo de natureza física ou jurídica, pode ser uma empresa contratada para realizar esse tipo de atividade. Contudo, é importante garantir que não haja conflito de interesse nas atribuições do encarregado com outras funções que, eventualmente, ele possa estar exercendo na instituição. A normativa do Ministério da Economia, Secretaria de Governo Digital, 117, ela definiu lá o perfil ideal para o encarregado de dados. E ela fala claramente, impede no âmbito da esfera federal aí, que servidores da área de TI, ou mesmo gestores de sistemas, sejam indicados como encarregado de dados para evitar esse conflito de interesse. Se o encarregado é o responsável por verificar a adequação da instituição à LGPD, a adequação em relação à privacidade, se os dados estão realmente com as salvaguardas e com as técnicas adequadas de proteção, e sendo ele o responsável por essas técnicas adequadas de proteção, como que vai haver uma independência ou uma autonomia, ou não vai haver conflito de interesse nessas atribuições, né? Então, por isso, essa normativa do Ministério da Economia veda claramente que o servidor da área de TI seja o encarregado de dados. E como, né, é ideal que o indicado para a DPO seja indicado por um ato formal, como um contrato de prestação de serviço ou um ato administrativo publicado no Diário Oficial, para que essa função fique claramente definida de forma transparente e, claro, essa informação tem que estar no site da instituição. Alguns requisitos importantes para que o encarregado possa trabalhar adequadamente e exercer sua função da melhor forma possível. O encarregado deve ter liberdade, independência e autonomia para realizar suas atribuições, suas tarefas. Ele tem que ter o apoio da alta administração para poder exercer adequadamente essa sua atividade.
Ele tem que ter esse acesso direto à administração. Ele tem que ter ele tem que ser ouvido, né? E tem que a instituição dar o crédito ou dar valor à atividade que ele está exercendo. Consequentemente, também, para ele ter um bom exercício dessa função, ele tem que ter um nível adequado de conhecimento das matérias envolvidas. Privacidade e proteção de dados, análise jurídica, gestão de riscos, governança de dados e acesso à informação no setor público. Então, são conhecimentos aí diversos que devem ser que é importante que o encarregado tenha um mínimo de conhecimento dessas áreas. E, claro, ele sozinho não faz nada. Ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter recursos humanos, tempo, orçamento, recursos orçamentários e infraestrutura tecnológica para poder realizar suas atividades. Então, tem que ter uma equipe por trás. E isso é importantíssimo. Uma equipe multidisciplinar que vá apoiar esse encarregado na consecução de suas atribuições, né, para que ele consiga exercer isso da melhor maneira. Então, isso é importantíssimo para que a gente tenha um encarregado adequado na instituição. Bem, não sei como está meu tempo, mas eu acho que, em relação ao encarregado e a minha fala, acho que era o que eu tinha para contribuir. Fico aqui à disposição para conversarmos e esclarecermos qualquer outra dúvida que, porventura, apareça. E espero não ter falado muita bobagem, né? Agora nós vamos ouvir a doutora Mia da NPD. Vamos sortear 10 minutos ainda, 8 minutos e 50 segundos. Né? Aí, então, vamos já introduzir só nesse seu tempo. A maioria hoje dos encarregados de dados, dentro do seu conhecimento aí, eles são de qual perfil deles atualmente, assim, sabe dizer? Eu tenho visto muita instituição, depois não sei se a NPD tem essa informação, mas aqui em São Paulo e até, por exemplo, no TCU, essa função tem ficado bastante com o pessoal da ouvidoria, né? Talvez por essa habilidade de trato de comunicação de dados, trato na interface, na comunicação com o público externo, eu acho que o pessoal tem colocado bastante isso nas ouvidorias. O TCU seguiu esse caminho. Aqui no Tribunal de Contas de São Paulo, nós também seguimos esse caminho. Até no próprio governo do Estado, esse decreto que eu comentei anteriormente, atribuiu aí para a Ouvidoria Geral do Estado a função de PO do Estado de São Paulo. Então, eu acho que as instituições públicas, de uma maneira mais frequente, estão seguindo esse caminho. A ouvidoria ela trabalha, né, com informação, ela é a entrada da busca da informação. Sim. Então, realmente acaba sendo, né, uma tarefa aí que se funciona bem. Tem que verificar só se não há aquele conflito de interesse, que eu acho que é o ponto mais crítico aí, né? E se o encarregado, mesmo sendo ouvidor ou acumulando a ouvidoria, se ele teria a infraestrutura, os recursos necessários para exercer bem as duas funções, né? Ou se seria melhor, talvez, separar e deixar exclusivamente para essa função de PO, de encarregado, e uma outra pessoa, uma outra área com essa função de ouvidoria. E sempre ter uma equipe de apoio, uma equipe multidisciplinar por trás para poder ajudá-lo no exercício dessa atividade. Perfeito. Doutor Fábio, surgiu uma dúvida com relação à sua fala, com essa atribuição da responsabilidade às ouvidorias. Seria ao setor ou seria aos responsáveis, né, pelas áreas respectivas? O que tem acontecido, que eu vi também, foram os dois casos. No próprio decreto, se não me engano, está o ouvidor geral do Estado como TPO aqui no Estado. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi nomeado realmente o ouvidor, a pessoa que exerce, então o nome dele, o CPF, está lá como nosso encarregado. Já o TCU colocou na ouvidoria, o setor de ouvidoria. Então, pelo que eu vi, os dois casos acontecem. Acontecem, né? E com relação à responsabilidade civil do encarregado, considerando que a lei é silente, quando a gente está lidando aí com a administração pública, a gente
consegue, permanece fazendo o mesmo paralelo em relação à responsabilidade civil objetiva? Já se construiu algo nesse sentido, né? Uma reflexão com relação a isso, considerando o silêncio da lei, né? Em relação, principalmente, a uma lacuna muito grande em relação à especificidade que envolve os órgãos públicos, né? E aí nós temos diferentes estruturas no Brasil, né? Temos o Poder Executivo, que tem uma estrutura específica, o Poder Judiciário também, que tem uma estrutura de gestão também própria, e o Legislativo. Então, a gente tem uma heterogeneidade no Brasil e talvez isso seja o mais desafiador, né? Eu não tenho ainda um entendimento muito claro em relação a isso. Acho que vai demorar talvez um pouquinho para a gente ter uma posição uniforme em relação a isso. Mas havia também muita dúvida em relação ao servidor, né? O servidor aqui do Tribunal e do TJ, ele é operador, ele é controlador, ele é o quê, né? E aí esse guia orientativo da ANPD veio para esclarecer essa dúvida, que eu acho que foi muito importante, foi bem interessante, e esclareceu bem, né? Que a relação aí é relação de subordinação, é trabalho, não é nenhum dos papéis de controlador ou operador. Ele é simplesmente um funcionário da instituição. Mais efetiva, realmente. Sim, o TJ do Distrito Federal fez uma opção, né, por um modelo em que considerou as pessoas físicas, os servidores também como operadores. Eu acho que isso também ajudou a fomentar esse debate, e o guia veio como um grande elucidador nesse sentido. Sem dúvida. Eu não sei, acho que a doutora Miriam caiu. Voltou. Tá. Voltei, desculpe ter uma instabilidade aqui na internet repentina. Imagine, só. Aqui estou. Tá. Monique, tem mais alguma intervenção? Uma coisa, você quer falar um pouquinho agora, já antes da introdução da doutora Miriam? Já deixa. Não, teve uma observação da Letícia Santos. Ela compartilhou uma reflexão com relação aos incidentes de segurança. Ela disse que é muito raro, no caso de incidentes, o titular ser comunicado como prevê a LGPD. Mas acho que isso entra também dentro do contexto da cultura, né, de privacidade que precisa ser fomentada. Sem dúvida, né? Essa parte aí, é como o Fábio falou, a gente não tem o costume, não tem os hábitos ligados a essa segurança, essa costura, ao caso de atualizar o software, a gente deixa para depois, ou aquele aceite, clique aqui, concordo, né? E assim vai, né? Tá ligado a isso. Bom, então, nós agradecemos aí a fala do Dr. Fábio, esclarecedora, enriquecedora, e passamos a palavra para a doutora Miriam, e já faço até uma referência, que é o nome da minha mãe, doutora Miriam, né? Então, aí já causa uma simpatia aí. Olha só, então o senhor já vai ouvir a minha fala com uma predisposição mais positiva, né? Coisa boa, doutor Caio. Eu queria, então, começar agradecendo o convite na pessoa do Dr. Fábio Póvoa, que fez o contato inicial por e-mail, e dizer que é uma grande satisfação participar desse painel junto com o senhor, Dr. Caio, junto com a senhora, a doutora Monique, e também com o Dr. Fábio, cuja apresentação eu ouvi de maneira muito atenta, né, com muitas informações interessantes. E o que me foi solicitado foi falar um pouquinho sobre a ANPD, sobre o papel da Autoridade Nacional, e também sobre um pouquinho do trabalho que nós temos feito aí desde a nossa criação recente, né, em novembro do ano passado. E eu pensei que, assim, antes de entrar ali nos detalhes do dia a dia da ANPD, valeria a pena comentar com quem estiver nos assistindo que quando o Brasil decidiu aprovar uma lei geral de proteção de dados pessoais, essa não foi uma atitude impensada, não foi um lampejo de criatividade do nosso legislador que um dia acordou inspirado, né?
Na verdade, nós temos hoje no mundo cerca de 140 países que já possuem leis de proteção de dados pessoais. Existem diferentes organizações que fazem mapas comparados com cores e tal, não vou apresentar nenhum aqui hoje, mas eu acho que basta dizer que dentre esses países que tomaram a decisão de aprovar leis de privacidade e proteção de dados pessoais, cerca de 90% também tomaram a decisão de promover a criação de autoridades especializadas no tema, né? Então, autoridades administrativas dotadas de certas características institucionais e de certas competências voltadas aí à defesa dos direitos do titular de dados e também à própria implementação da legislação. E aqui no Brasil esse foi um debate que tomou um certo tempo. Eu, por acaso, eu sou servidora pública, conforme foi apresentado inicialmente, e eu tenho estado envolvida com esse debate desde 2011, mais ou menos, ou seja, já se passaram 10 anos, né? E eu me recordo que em 2011 eu trabalhava na época no Ministério das Comunicações, e foi um momento em que o Ministério da Justiça estava começando a acelerar um pouquinho o ritmo do debate sobre o então anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, que vinha sendo tocado lá pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. E um dia o secretário executivo do Ministério das Comunicações, onde eu trabalhava, me ligou e disse: Miriam, vai ter uma reunião lá no MJ, é um projeto de lei, não sei direito o que é, vai lá e descobre o que é. E lá fui eu, e lá eu tomei contato com a nossa famosa LGPD, na época em formato de anteprojeto, né? E é um assunto que eu brinco assim, dizendo que é uma cachaça, né? Porque a gente começa a mexer com isso, depois não para nunca mais. E de lá para cá eu tive a felicidade de poder acompanhar várias etapas de debate da lei, tanto no Congresso Nacional, depois também na fase de sanções, vetos, né? E posteriormente a própria criação da NPD, para a qual eu acabei sendo nomeada, o que muito me honra e muito me orgulha, né? E eu acho que, ao longo de todo esse período de discussão, estava claro também que o nosso cenário seria um cenário complexo para a criação da autoridade, simplesmente porque, muito embora nós não tivéssemos até 2018, né, uma lei geral de proteção de dados pessoais, nós já tínhamos várias normas que, de maneira transversal ou de maneira setorial, disciplinavam certos aspectos da proteção de dados pessoais. E aqui eu posso mencionar a nossa própria Constituição, né, que trata da liberdade de expressão, direito à informação, liberdades comunicativas de modo geral, a inviolabilidade da vida privada e da intimidade, e o próprio habeas data, né, que é um instrumento processual que assegura ao cidadão o acesso a dados a seu respeito detidos em bancos de dados públicos, que, na verdade, materializa, de certo modo, uma das facetas da autodeterminação informativa, né, que é um conceito que a própria LGPD traz de maneira explícita e que existe internacionalmente já há bastante tempo, né. Além da Constituição, o próprio Código de Defesa do Consumidor, de 1990, tem lá um capítulo que fala de bancos de dados, a Lei do Cadastro Positivo, de 2011, a Lei de Acesso à Informação, que é uma legislação que nós, como servidores, conhecemos muito bem. É quase que um pequeno estatuto de proteção de dados pessoais, mas lá a terminologia é informações pessoais, né? É um pouquinho diferente, mas o sentido certamente é muito próximo daquele da LGPD. Né? O Marco Civil da Internet, normas setoriais, e aqui, enfim, eu trabalhei muito tempo no setor de telecomunicações, em assuntos ligados à governança da internet. A gente tem normas expedidas pela Anatel, pelo Banco Central, pela ANEEL, pelo Ministério da Saúde, né? Então, também essas disciplinas setoriais, em muitos casos, traziam determinados elementos ligados à proteção de dados pessoais. E aí a grande pergunta é, bom, então para que a gente precisa de uma lei geral se já tem tanta norma, né? Se já tem essa coxa de retalhos de normas gerais, normas setoriais? E a resposta, né, e o que se avaliou na época, é que era preciso, de certo modo, dar uma consistência, né, dar uma coerência a esse ambiente jurídico que era muito fragmentado e que acabava trazendo normas que às vezes eram incompatíveis entre si e delegando a sua fiscalização a uma pluralidade de órgãos públicos na administração federal. E aí eu posso citar que esse é talvez um dos maiores desafios que nós temos hoje em termos de enforcement, porque além da NPD, que é um bebê recém-nascido, né, de 11 meses, a gente tem PROCONs, a gente tem ministérios públicos, a gente tem agências reguladoras, não apenas no nível estadual, federal, mas também estadual, municipal. A gente tem atuação de outros órgãos com garantias constitucionais de independência, o próprio Poder Judiciário é um exemplo disso, né? Então, a discussão é bom. Então, para que a LGPD? Como é que vai se organizar esse ecossistema tão complexo? E a conclusão a qual se chegou nos debates no Congresso Nacional é que, de fato, seria importante ter uma lei geral, né, uma lei transversal que trouxesse parâmetros uniformes, né, critérios únicos, né, a serem observados em todos os setores da economia
e também praticamente todos os campos do poder público. Eu digo praticamente porque a lei não se aplica a determinadas atividades no campo da segurança pública, da defesa nacional e assim por diante, que estão lá excepcionadas no artigo 4º, né? E o papel da LGPD também, de certo modo, era de trazer segurança jurídica quanto às regras do jogo. Por quê? Porque numa economia movida a dados, né, uma economia crescentemente digital, um governo, por sua vez, também cada vez mais digitalizado, é preciso que se saiba o que eu posso fazer com o dado pessoal. O dado assume uma centralidade econômica, né, assume papel de insumo realmente para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento econômico mesmo, né, um elemento fortemente ligado aos princípios constitucionais da livre iniciativa, né, a possibilidade de novos modelos de negócios. E, ao mesmo tempo, o dado pessoal representa de maneira muito clara uma projeção da personalidade humana, né? O dado pessoal é a minha identidade, né, no mundo digital. O que eu gosto de fazer, meus hábitos, o que eu gosto de comer, o que eu compro, os lugares que eu frequento, minha renda, meu estado civil, tudo isso são projeções da minha personalidade e assim também constata-se a necessidade que haja mecanismos que permitam ao titular do dado, ao cidadão, se proteger contra usos abusivos, e o próprio reconhecimento da ideia de um direito fundamental à proteção de dados pessoais traz consigo o reconhecimento de uma dimensão objetiva desse direito que impõe ao Estado um dever de proteção, né? Então, o amadurecimento desse debate globalmente, né? A gente tem o GDPR, que entrou em vigor em 2018, o desejo do Brasil de aceder ao CDE, por exemplo, né? A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que já desde 1980 tem diretrizes sobre privacidade, acabaram impulsionando esse entendimento de que seria necessário ter uma lei geral que, de alguma maneira, estabelecesse um diálogo entre essas diferentes dimensões do dado pessoal. O dado pessoal como insumo econômico e o dado pessoal como projeção da personalidade humana. E assim foi que a LGPD foi aprovada, inspirada aí fortemente no paradigma europeu, né? Isso já foi mencionado pelo Fábio, o famoso GDPR, General Data Protection Regulation, né? E incorporou, então, esse paradigma ex ante de proteção. O que é um paradigma ex ante? É um paradigma segundo o qual, antes de tratar o dado, é preciso observar uma série de circunstâncias que tornam legítimo esse tratamento. Que circunstâncias são essas? A ideia de que é preciso ter uma base legal para tratar o dado. Então, não é assim, olha, eu achei um dado pessoal aqui na internet, vou tratar esse dado, vou colocar minha base de dados. Não é assim, né? Então, a gente tem que primeiro olhar lá no artigo 7º, no artigo 11º, verificar se existe uma base legal que autorize esse tratamento, né? E aí observar uma série de direitos atribuídos ao titular, né? Direitos, por exemplo, de acesso, de retificação, de eliminação de dados, né? Em suma, o direito de se opor a tratamentos que não sejam adequados perante a LGPD, né, uma série de princípios que informam, então, essa atividade de tratamento, podemos falar aí de finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção, enfim, vários já mencionados pelo Fábio, né? E, por fim, um elemento, um pressuposto realmente desse modelo ex ante proteção é a existência de uma autoridade de proteção, e na experiência internacional, essas autoridades elas assumem realmente uma centralidade muito grande, porque a elas é conferido um status de grande independência, né, que lhes permita, com isenção, fiscalizar tanto o setor público como também o setor privado. Então, esse é o desenho teórico, digamos assim, que foi visualizado quando a LGPD foi aprovada. E aí a gente sai da teoria e vem um pouquinho para trás. Bom, como é que foi, então, a criação da NPD? E aqui eu já posso antecipar que, como, enfim, frequentemente acontece no Brasil, a criação da NPD foi cercada de muita polêmica, né? Muitas idas e vindas, vai ser assim, vai ser assado. E eu posso começar comentando, né, que quando a Lei 13.709 estava ainda no Congresso Nacional, era o PL 5276, pensado ao PL 4040, se não me engano, o próprio Congresso Nacional já indicava que essa lei só faria sentido se houvesse uma autoridade nacional dotada de independência, uma autoridade nacional que se visualizava com feições jurídicas próximas àquelas que nós temos nas agências reguladoras. Não que seja uma agência reguladora, mas por conta do aspecto de ser uma autarquia especial, dotada de independência, autonomia técnica, decisória, orçamento, enfim, todos esses aspectos que conferem realmente uma atuação mais independente às agências. Então, foi lá o Congresso Nacional e previu a criação da NPD, né? Fica criada a NPD como órgão de administração indireta, liderado por um conselho diretor, tal. E aí, quando chegou para a fase de sanções e vetos, discutiu-se que, bom, aqui tem um problema de inconstitucionalidade por vício de origem, né? Tem um problema de iniciativa, porque somente o Poder Executivo pode propor a criação
de estruturas da administração pública. Então, o então presidente Michel Temer vetou os dispositivos, né, que criavam a ANPD, o CNPD, toda aquela estrutura, mas firmou, de fato, um compromisso político de promover a criação da ANPD, e assim foi feito, né, em dezembro de 2018, ali nos últimos dias do governo Temer, foi enviado ao Congresso Nacional a MP 869, que afirmava que ficava criada a ANPD sem aumento de despesa, porque essa é sempre uma questão muito importante no contexto doméstico, né? E ficaria criada como órgão da administração pública federal, direta, integrante da presidência da República. E essa MP foi recebida de uma maneira um pouco inconformada pelo Congresso Nacional, porque argumentava assim, olha, uma autoridade que tem tamanhos poderes, né, que pode aplicar multas de até 50 milhões, que pode determinar a cessação de atividades de tratamento de dados pessoais, não pode estar ali ligada à presidência da República, porque isso gera uma dúvida quanto à sua real independência. E aqui eu poderia resgatar o mesmo debate que se tem com relação às agências reguladoras, por exemplo, em que se fala muito do risco de captura, seja captura econômica, seja captura política, né, a instrumentalização política desses órgãos dotados de grandes poderes, né? E o Congresso Nacional, então, reagindo, disse, não, a gente não quer administração direta, a gente quer autarquia independente, com aquela queda de braço, né? E, no fim das contas, chegou-se a um consenso, né, uma redação intermediária, que foi, então, firmada na Lei 13.853, que alterou a LGPD, que disse que a ANPD seria, de fato, criada como órgão da presidência, que é a nossa situação hoje, né? Mas que tal natureza jurídica seria transitória e poderia ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial, né? Então, esse é um regime que, de fato, confere maior independência, né? No caso das agências, tem corpo técnico próprio, tem um orçamento que seja, enfim, manejado de maneira mais flexível, tem uma série de elementos ali que asseguram uma atuação independente. E a lei acrescentou ainda que essa avaliação deveria acontecer num período de até 2 anos, né, após a entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Muito bem, isso foi em 2019, foi aí metade do ano de 2019, e aí a LGPD tinha uma vacatio legis, né, que estava previsto inicialmente para 1 ano, aumentou para 1 ano e meio, começou a pandemia, e aí começou a se discutir, prorrogar mais uma vez a entrada em vigor da LGPD, né, especialmente por conta dos efeitos econômicos advindos da pandemia. E ficou de novo aquela queda de braço no Congresso. É um assunto muito emocionante para quem acompanha o Congresso Nacional. A LGPD realmente gera vários sobressaltos, né, vários pequenos ataques cardíacos. E aí, de repente, o Congresso Nacional decidiu, não vamos prorrogar a entrada em vigor da LGPD, vai ser mesmo em setembro, né, de 2020. E nisso a ANPD não havia ainda sido criada, né? Então a lei previa a criação da ANPD, mas não havia sido ainda instituído a organização por meio de um decreto presidencial que precisava criar ali os cargos, as posições, a estrutura regimental. Então o Congresso deliberou por não prorrogar o vacatio legis. Na mesma noite circulou uma minuta de decreto, né, criando a ANPD e determinando que esse decreto entraria em vigor na data de nomeação do diretor-presidente da ANPD. Então, foi um período assim, de muito sobressalto. Eu lembro que eu acompanhava naquela noite os grupos de WhatsApp. Acho que muita gente perdeu o sono. Meu Deus, a ANPD vai ser criada, como é que vai ser isso e tal? E pouco tempo depois foram, de fato, indicados, né, foram enviados ao Congresso Nacional o nome dos 5 diretores. Eu fui, enfim, fiquei muito honrada de estar incluída entre eles. Esses diretores foram sabatinados pelo Congresso Nacional, início de outubro, e no dia 6 de novembro, então, formalmente tomaram posse, dando origem, então, aí à ANPD com essa natureza jurídica transitória, tá? Para que serve a ANPD? A ANPD é uma instituição que tem múltiplas atribuições, realmente é um papel, assim, multifacetado, muito complexo, e, essencialmente, é uma autoridade de proteção de direitos, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autoridade que se volta à proteção dos direitos do titular, e essa proteção se materializa por meio de várias competências de natureza de normatização, de fiscalização e também de sancionamento. Então, a gente pode expedir regras, o Fábio já mencionou aí alguns regulamentos que passaram por consulta pública, a gente tem competências fiscalizadoras e também competências de aplicação das sanções administrativas previstas na LGPD, que são também de natureza variada, elas vão desde simples advertência, passam por sanções de natureza reputacional, né, o famoso name and shame, né, dar nome aos bois, né, publicizar uma infração que tenha acontecido, a possibilidade de aplicação de multas de até 50 milhões ou 2% do faturamento anual de uma organização, e também sanções relacionadas
a eliminação de bases de dados irregulares, a suspensão de atividades de tratamento de dados e assim por diante, né? Além desse papel, eu diria assim, tradicional porque a gente conhece, né, esse tipo de atividade de outros órgãos públicos, né? Nós temos um papel que, para mim, parece até assim, talvez mais significativo, porque nós somos o órgão central de interpretação da LGPD na esfera administrativa. Então, as nossas decisões, elas, de certo modo, elas são a palavra final quanto à interpretação da LGPD. Na esfera administrativa, é claro que o Poder Judiciário pode rever qualquer decisão administrativa, assim é o nosso sistema de separação de poderes, mas no âmbito do Poder Executivo, eu diria, cabe a nós realmente interpretar a LGPD. Isso é muito importante quando a gente reconhece essa complexidade institucional. Por quê? Potencialmente eu vou ter PROCONs, Ministérios Públicos, agentes, muita gente querendo interpretar a LGPD. E o que a lei diz, não, é a ANPD que tem esse papel, a ANPD atua como uma espécie de eixo central para organizar esse ecossistema aí muito complicado e deve, portanto, entabular relações cooperativas com esses vários órgãos, né, cujas competências eventualmente vão tocar em certos aspectos da proteção de dados pessoais. Nós temos também um papel informativo e educacional, e isso eu acho que é um papel assim, também muito relevante quando a gente considera que é um assunto novo para todos nós, né? Para todos nós, inclusive para a ANPD, que acabou de ser criada, né? Então, quando a gente fala em proteção de dados pessoais, muitas vezes as pessoas pensam em segurança da informação, que é um aspecto da proteção de dados pessoais, mas certamente não esgota a temática, né? Então, a gente está aqui falando, por exemplo, de decisões automatizadas, de perfis, né, de aspectos ligados à discriminação de pessoas, estamos falando a compartilhamento de dados dentro do poder público, estamos falando da legitimidade de operações de tratamento de dados pessoais. Então, são questões novas, são conceitos novos, né? E nesse sentido, eu acho que o legislador também acertou ao atribuir à ANPD esse papel de orientação, esse papel educacional, né? E, de fato, nós temos empenhado em produzir aí guias orientativos, em produzir material informativo, cartilhas, fascículos, né? E outros documentos para orientar não apenas o titular de dados, mas também o próprio agente de tratamento, né? Sobre o que deve ser feito, né? Como é que se pode tratar de maneira adequada os dados pessoais, o que se faz no caso de um incidente de segurança, quem é o controlador, quem é o operador, o que é o encarregado e assim por diante, né? Uma das atribuições que a lei nos impõe também é esse dever ativo de cooperação, né, e de atuação colaborativa com outros órgãos. E esse é um aspecto que a gente tem buscado, de fato, explorar ao máximo, porque o que nós não queremos é conflito de competência, interpretações divergentes, né? Isso é um fenômeno que nós já vimos na administração pública em muitas ocasiões, e temos famosos conflitos de competência que foram parar até no STF, né? Então, nós não queremos isso, a gente quer ao máximo trabalhar de maneira coordenada, né, tendo em vista aí o princípio da unidade do sistema jurídico, a necessidade de interpretação sistemática dessas múltiplas normas, né, que formam um verdadeiro emaranhado. Então, nós temos também dado ênfase a esse aspecto cooperativo e nós temos já acordos de cooperação técnica assinados, por exemplo, com a Senacom, com o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nosso órgão antitruste, também com o NIC.br, que é uma organização que cuida da gestão da internet, né, da governança da internet no Brasil. Temos outros diálogos bem tabulados, então com o TSE, por exemplo, temos eleições nacionais no ano que vem, isso vai ser importante, com o Ministério da Educação, enfim, com vários órgãos públicos, também com as próprias agências reguladoras, que têm sido muito generosas ao ceder para a gente não apenas a sua expertise e os seus servidores, como é o meu caso, eu sou emprestada da Anatel, né, mas também até mesmo suas instalações físicas, né, seus sistemas de TI, então tem sido uma relação realmente muito cooperativa. E nós temos também esse papel de promover a conformidade por parte do próprio setor privado, e aqui é interessante notar que a LGPD ela incorpora não apenas uma lógica tradicional de comando e controle, que atribui uma centralidade ao Estado, né, no estabelecimento das regras, na fiscalização, nas sanções, mas também abre espaço aí para mecanismos corregulatórios, autorregulatórios, né? Então, a lei fala, por exemplo, da possibilidade de elaboração de guias de boas práticas, códigos de conduta privados, né, elaborados por entes privados, pelo controlador ou por associações representativas, que podem, inclusive, ser reconhecidas pela ANPD, né, e serem consideradas como atenuantes no caso de eventuais sanções administrativas. Então, hoje, por acaso, antes de vir para esse evento, eu estava no lançamento do Guia de Boas Práticas de Proteção de Dados no setor de transportes, né,
eu acho que o segundo grande guia do qual a gente tem notícias, também no setor de saúde, já tem um guia, um código de conduta privado, né? E eu acho que isso reflete também, aos poucos, um amadurecimento, né, dos controladores e operadores de dados pessoais, no sentido de buscarem se auto-organizar e avaliar as especificidades da sua atividade à luz da LGPD, que é uma norma realmente dotada de uma grande transversalidade. Por fim, uma última competência da NPD, a qual eu queria dar destaque, é uma competência que se refere à articulação com entidades internacionais análogas, porque, como todos sabem, né, essa nossa economia digital ela é fortemente dependente dos fluxos transnacionais de dados pessoais, e nós temos aqui um grande debate no Brasil sobre internet, jurisdição, né, quando um fato ocorre relacionado a uma empresa que não tem CNPJ no Brasil, mas que presta serviço aqui, enfim. O nosso papel é também de viabilizar que esses fluxos transnacionais possam ocorrer com segurança, mantendo um alto nível de proteção de dados pessoais para o titular. Então, a gente tem aqui também um tremendo desafio de colocar a NPD nesse grande tabuleiro de xadrez, que é essa arena internacional, na qual existem vários modelos de proteção de dados pessoais, várias estratégias de lidar com esses temas, e buscar aí promover uma maior interoperabilidade, né, entre o nosso ordenamento jurídico e o ordenamento de outros países. Bom, então a NPD foi criada lá formalmente no dia 6 de novembro, e eu me lembro que no dia 6 de novembro a NPD tinha exatamente 5 pessoas, que eram 5 diretores, sentados numa sala de reunião, pensando, bom, então como é que a gente vai botar de pé essa estrutura aqui, né? E nesses primeiros meses, de fato, a gente trabalhou muito em montar a equipe, né, de convidar pessoas para ocuparem as posições, fazermos processos seletivos, enfim, aos poucos a gente foi se tornando mais robusto. Hoje nós temos, salvo engano, tá, 47 ou 48 servidores, incluídos 3 estagiários, já contabilizando 5 diretores. Então, assim, não é uma organização grande, é uma organização pequena, mas a gente aumentou aí em quase 10 vezes, né, de novembro para cá. Então, realmente é um progresso significativo. E a nossa estrutura, ela é bem parecida com a de agências reguladoras, no sentido de que nós temos uma ouvidoria, temos uma assessoria jurídica própria, né? A gente não usa a SAJ da Presidência da República, a gente tem uma assessoria jurídica da ANPD, temos uma corregedoria, temos uma área meio ali, Secretaria-Geral, coordenação de administração, e temos algumas áreas finalísticas, e aí eu destacaria a área de relações institucionais e internacionais, a área de tecnologia e pesquisa, a área de normatização e a área de fiscalização e aplicação de sanções administrativas, né, que agora estão aos poucos, né, são áreas que aos poucos estão ganhando um corpo técnico um pouquinho maior. E a gente se preocupou também muito em ser previsível quanto à nossa atuação. Então, nós publicamos em fevereiro nosso planejamento estratégico. O plano estratégico está alicerçado em 3 pilares. O primeiro é o fortalecimento da cultura de proteção de dados. O segundo diz respeito ao nosso ambiente normativo, né? Então, o cumprimento da agenda regulatória, estabelecimento desses fluxos para reclamações, para lidar com incidentes de segurança, né? E, por fim, a própria institucionalidade da NPD, então as nossas condições físicas, orçamentárias, recursos humanos, a questão da sede, né? Recursos de TI, tudo isso está tendo que ser construído, né? E realmente, assim, aos poucos é que a gente está tendo mesas, computadores, né? Um local para trabalhar, isso tudo é feito, né, um passo de cada vez. E a nossa agenda regulatória, então, também publicada no início do ano, ela busca realmente conferir previsibilidade, né, e a gente previu aí 10 itens, né, a serem abordados nos 2 primeiros anos. Para o ano de 2021, já aprovamos regimento interno, portaria de normatização, planejamento estratégico, concluímos consulta pública do regulamento de sanções, fiscalização e sanções. Ontem ou anteontem nós prorrogamos a consulta pública do regulamento para agentes de pequeno porte, né? Temos ainda esse ano regulamento de incidente de segurança e relatório de impacto da proteção de dados. Para esses 2 temas, nós já fizemos tomada de subsídios, reuniões com especialistas. No caso de incidente de segurança, publicamos orientações preliminares, né? Então, a gente está bem encaminhado aí no nosso cronograma. Já publicamos também o primeiro relatório semestral de acompanhamento da agenda. Então, quem quiser saber onde é que a NPD está, o que a NPD está fazendo, é só entrar no nosso site, ver lá o relatório semestral. E para o ano que vem, temos ainda a questão dos direitos dos titulares, o papel do encarregado, as transferências internacionais e um esclarecimento maior sobre bases legais, né? Além disso, já produzimos guia orientativo de controlador operador, enfim, tem outros saindo do forno.
Então, a gente tem estado bastante ativo. E eu acho que vale a pena também comentar sobre o nosso próprio processo de regulamentação. Esse é um processo que a própria lei impõe que seja muito participativo e muito transparente, né? Então, como é que funciona? Primeiro tem a agenda regulatória, que prevê os temas. Em seguida, é aberto um projeto de regulamentação, né, na área técnica. Então, vamos começar um projeto, vamos abrir aqui um fichário para tratar do assunto. Estudos internos, análise de impacto regulatório, consulta interna para que todas as áreas da NPD possam avaliar, análise jurídica, né, e aí começa a consulta à sociedade, que pode envolver obrigatoriamente consulta pública, audiência pública, mas também, a critério da NPD, tomada de subsídios por meio de reuniões com especialistas, questionários enviados, enfim, vários mecanismos aí para a gente pegar a temperatura e entender onde é que estão os problemas, tá? Volta para a área técnica formula uma nova versão, nova análise jurídica, aí que vai para o conselho diretor para então ser aprovado, tá? Então, nesse momento, a gente está na reta final aí de aprovação do regulamento de sanções, que já passou por consulta pública, já voltou, já subiu para o conselho diretor, e em breve também a de agentes de pequeno porte. É um processo longo, é um processo que tem várias etapas e várias oportunidades, né, para participação de atores não governamentais, da sociedade civil de maneira mais ampla, né? E eu diria, assim, já, enfim, caminhando para a conclusão dessa minha fala, eu sei que tem ainda um tempinho, mas para a gente poder debater, acho que é interessante não estender demais. Eu acho que tudo isso que a gente está fazendo, né, esse primeiro ano da NPD, a gente está aos poucos começando a construir uma cara, né, um perfil institucional, uma vocação, um modus operandi, né? E na administração pública a gente sabe que, enfim, é muito importante que esses primeiros passos sejam acertados, porque frequentemente o provisório se torna definitivo, né? Então é muito importante não errar nesse início, muito importante criar essa cultura, né, participativa, essa cultura de transparência, para que isso persista aí também no futuro. Então, nossa visão, né, ela envolve processos que sejam previsíveis, e aí a gente tem o planejamento estratégico, agenda regulatória, por exemplo, acompanhamento semestral, processos participativos, então várias oportunidades para interagir, para conhecer as preocupações dos entes que são atingidos pela regulamentação, uma ênfase no papel orientador, isso nós temos feito pelos guias, pelas orientações sobre incidentes de segurança, cartilhas, fascículos, uma preocupação muito grande com a articulação institucional, justamente para conferir mais segurança jurídica, mais sistematicidade, evitar interpretações aí desencontradas que geram insegurança jurídica, né? E também, por fim, a ideia de uma atuação responsiva, né? Então, uma atuação que não se limita aí ao comando e controle, mas que abre espaço para a participação dos diferentes atores afetados pela lei no processo de construção de normas. Então, a ideia de que sanções são, sim, muito importantes, mas elas não têm que ser a primeira medida, a primeira reação, né? Então, a ideia de uma pirâmide responsiva que tenha na sua base realmente mecanismos de diálogo, uma atuação gradual, dando oportunidades para corrigir as condutas que sejam irregulares, sempre pensando no bem do titular de dados. Então, é um pouquinho isso que a gente tem feito. Eu queria pausar nesse momento, que aí talvez o doutor Caio, a doutora Monique tenham perguntas e eu possa, então, dirigir a minha fala aí aos assuntos que geram maiores dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigada e restituo a palavra aí aos nossos queridos moderadores. Obrigado, doutora Miriam, sempre. Aí, sem dúvida, aí o explanado aí foi muito esclarecedor e enriquecedor, né? Monique, você quer trazer aquela questão que a gente discutiu bastante, que o Paulo formulou? Sim, sim, sem dúvida. Doutora Miriam, parabenizar aí a sua palestra, foi realmente muito empolgante e esclarecedora. Eu acho que todo mundo aproveitou bastante essa contextualização. A gente tem uma questão que está sendo objeto de discussão dentro do Comitê de Privacidade, e o Paulo Cunha, que também integra o nosso comitê, ele sintetizou algumas perguntas e talvez esse momento seja propício para reflexão, para um debate, para uma eventual construção. A dúvida fundamental consiste na atividade de pesquisa científica, né? A gente ficou em dúvida, né, se o órgão de pesquisa de que trata a LGPD abrange universidades e pesquisadores individuais, por exemplo, né, e qual seria esse caminho a se seguir caso a gente necessite de uma nota técnica sobre o assunto,
que existe um alinhamento, né, entre instituições públicas e desenvolvimento de linhas de pesquisa que envolve a parceria com o judiciário, né? Então, e aí nós temos recebido demandas de pesquisadores e também até para dar andamento a termos de cooperação técnica que estão em vigor, e surge essa dúvida sobre esse tratamento e se pode ser dado um tratamento análogo aos órgãos de pesquisa que trata a LGPD, mas isso não está necessariamente claro, talvez seja necessária alguma diretriz pela NPD. E aí, só para continuar um pouco esse debate, né, já que a gente trouxe algumas questões que já foram respondidas, pela fala do Dr. Fábio, e o Paulo havia feito já algumas considerações. Também há uma dúvida, doutora Miriam, sobre a possibilidade, como a NPD vê essa possibilidade de compartilhamento de dados pessoais de usuários brasileiros por empresas estrangeiras na nuvem com sistemas judiciários dos respectivos países. Sabe-se que todos os órgãos públicos no judiciário não foi diferente, né, até começar pelo CNJ, aderiram aí aos sistemas disponibilizados pela Microsoft, principalmente. Então, caso ocorra algum incidente com Google, Microsoft, envolvendo aí órgãos públicos que são os grandes detentores da maior quantidade de dados pessoais, a gente estima que seja isso, e até por esse motivo, né, estão sendo alvos de vários ataques, e a gente presenciou, né, soube dos incidentes que ocorreram com o STJ e também com tribunais estaduais. Então, como que a NPD vê esses incidentes envolvendo essas instituições internacionais como Google e Microsoft? Então, assim, basicamente, essa questão envolvendo a interpretação dessas medidas voltadas aí, levando em consideração o judiciário, né? Então, são dúvidas que nos causam bastante preocupação, se já existe alguma diretriz ou se já há aí um direcionamento, e se a NPD ela pode ser instada a emitir nota técnica, qual seria o melhor caminho para desenvolver aí essa temática. Perfeito, doutora Monique. São duas perguntas super complicadas. E eu vou começar pela primeira, a questão dos órgãos de pesquisa, né? E dizer que não é a primeira vez que essa dúvida foi apresentada para a NPD. Inclusive, eu já tive essa consulta de maneira informal pela desembargadora Denise Francoski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é também uma grande entusiasta da LGPD. Sempre que eu encontro com ela, ela diz, mirem os órgãos de pesquisa. E a verdade é que o cenário lá talvez seja parecido com o que vocês têm aí, porque ela menciona que muitas vezes você tem mestrandos, doutorandos que querem ter acesso a autos, né, para pesquisar, sei lá, violência doméstica, por exemplo, né? E aí o tribunal fica sem saber se dá acesso, não dá acesso, porque o pesquisador individual não é, a rigor, né, um órgão de pesquisa, ele é um mestrando, um doutorando, e a lei traz uma definição de órgão de pesquisa que tem realmente um escopo assim, bem mais restrito, né, como órgão ou entidade da administração ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, né, com sede fora no país, que tenha na sua missão institucional a pesquisa básica ou aplicada, né? Então, difícil caracterizar um mestrando, ou um doutorando, ou um pesquisador individual como órgão de pesquisa. E, ao mesmo tempo, a LGPD nos traz aí uma tremenda complexidade, porque lá no artigo 4º, ela fala que não se aplica para fins exclusivamente acadêmicos, né? E aí eu pergunto, bom, o que é um fim acadêmico? No que se relaciona o fim acadêmico com, né, a finalidade de pesquisa, que tem uma base legal própria ali, né? E é um tema sobre o qual eu acho que realmente não existe ainda um consenso, nem assim na academia, não tem notícias de artigos acadêmicos que tenham se debruçado profundamente sobre esse tema. Se alguém conhecer, me manda, por favor, que eu estou interessada em conhecer as posições. Dialogando sobre isso com um amigo, que também é pesquisador na área, ele sugeriu a seguinte interpretação, que quando o artigo 4º fala em fins acadêmicos, para dizer que a lei não se aplica, a analogia mais correta seria com a atividade do professor em sala de aula, né? Então, liberdade de cátedra, liberdade de expressão, né? Então, da mesma forma que a lei não se aplica para fins jornalísticos, não se aplicaria para fins acadêmicos, sob essa ótica aí de, digamos assim, a liberdade de expressão do professor, né? A interpretação dele, não estou endossando nem negando, apenas trazendo aqui para o debate. E, de fato, eu vejo que isso gera aí uma complicação, porque é claro que é positivo estimular a pesquisa científica, a LGPD não veio para atrapalhar pesquisas que sejam relevantes para o nosso país, mas existe uma dúvida aí sobre como lidar com essas circunstâncias.
Então, a minha resposta, doutora Monique, é que não tem uma resposta ainda, infelizmente, mas eu gostaria sim de incentivar o Tribunal de Justiça de mandar essa pergunta pelo nosso site mesmo para a NPD. Nós já recebemos essa consulta de outro órgão público, não me recordo agora qual foi, eu acho que foi até a Procuradoria de uma Universidade Federal, não estou lembrada agora qual que foi, tá? Mas uma consulta parecida com essa, e eu recentemente tive um diálogo com o pessoal do CNPq, que cuida da plataforma Lattes, né, e outras questões relevantes, e a mesma questão foi suscitada. Então, o que eu acho é que, enfim, na NPD a gente tem buscado priorizar a produção de guias, né, orientativos, quando existe um volume expressivo de questões sobre um determinado tema, e aqui, pelo menos, o terceiro órgão público que me pergunta sobre isso, então eu estou achando que está na hora da gente se manifestar mesmo, aprofundar esses estudos, e quaisquer sugestões de interpretação ou enfim, entendimento sobre esses dispositivos serão muito bem-vindos e vão nos ajudar certamente também a afirmar uma convicção. Doutora Miriam, aproveitando essa questão que já estava para ser... Seguinte, eu lembro que no Código Penal nós temos um crime que é de divulgação de cena de nudez, né? Parecido. E fala que tem uma excludente, né, de tipicidade que fala, se a divulgação da cena, se a pessoa não for identificada, né, e for para fins acadêmicos ou de notícia, que não configura o crime. Então, analogicamente, se eu divulgo o dado, mas não divulgo de quem é, né, isso se aplicaria, né, porque a divulgação do dado, mas não sei, eu não falo quem que é a pessoa, só divulgar, eu tenho esses dados, mas é um dado que não identifica a pessoa, mas identifica para fins de pesquisa, assim, ó, foi vítima de tal crime e tal, né? Mas eu não consigo identificar a pessoa. Será que isso basta? Perfeito, doutor Caio. Eu acho que o senhor vai direto no ponto, porque a própria LGPD, ela diz que o dado anonimizado não é um dado pessoal. O que é o dado anonimizado? É um dado que não permite que aquele indivíduo seja reidentificado, né? Lembrando que a gente tem aqui um conceito amplo de dado pessoal. O dado pessoal não é só do indivíduo com nome, sobrenome, CPF, mas qualquer informação relacionada ao indivíduo, identificável, né? Então, se eu dissesse aqui, por exemplo, olha, eu estou me referindo a uma senhora que está com fone de ouvido vermelho, né? Eu não falei o nome da doutora Monique, mas todos perceberam que estou falando dela, né? Então, a gente tem um conceito amplo de dado pessoal, mas, ao mesmo tempo, a lei diz que um dado anonimizado não é um dado pessoal, logo a lei não se aplica. Então, o senhor tem toda a razão que informações desagregadas, né, ou informações que sejam para fins estatísticos, que não haja identificação do titular, não haveria, a princípio, um problema. O que me parece, entretanto, é que muitas vezes esses pesquisadores precisam ter acesso a dados pessoais de indivíduos identificados, porque eles querem manejar os autos, eles querem entender o que aconteceu no caso concreto, e aí muitas vezes não é factível a gente tarjar todos os nomes, enfim. Então, eu acho que a solução que o senhor apresenta é super aderente à lógica da LGPD, mas talvez a gente precise também trabalhar esse criar um mecanismo, né? Eu fiz questão de colocar isso justamente porque para a fala do público aí talvez não tenha ficado claro, assim, a gente até passou por cima do que é o dado anônimo, né, e o dado não, e também isso, mas para não neutralizar o fim da pesquisa. Mas, de fato, às vezes a pessoa quer o dado até para fazer uma entrevista para o próprio indivíduo, né? Então, aí já nesse caso necessitaria da autorização, né? Então, a gente percebe que realmente é delicado, né? E aproveitando a sua fala, doutor Caio, doutora Miriam, permita, aí eu acho que o grande desafio é o tratamento, né? A responsabilidade pelo tratamento do dado, a obtenção do consentimento específico, nesse caso que o senhor colocou, doutor Caio, teria que ter o consentimento. Então, ele já vira um controlador, né, de dados, ele vai ter responsabilidades específicas. Isso. Então, tem essa questão. E aí talvez também, porque a maioria dos pedidos, eles entram, como lembrou, pela ouvidoria, né? Então, a ouvidoria recebe, é onde começa a fazer o filtro, talvez. Bom, a gente, como diz, a gente está engatinhando, né? Começando a ver isso. Vamos partir para a segunda, então, Monique, para enriquecer, que foi... Perfeito. A segunda também super polêmica, né? Vocês deixaram melhor para o final. Então, eu queria comentar o seguinte, assim, existem vários debates associados a essa pergunta, né? E a primeira questão da qual me lembrei quando
a pergunta foi apresentada, é que existe uma longa discussão sobre a necessidade ou não de que dados custodiados pelo poder público sejam mantidos em território nacional, tá? E aí eu confesso que eu não conheço muito bem as regras que se aplicam ao Poder Judiciário, mas na esfera do Executivo, o Gabinete de Segurança Institucional, que detém esse papel, né, por meio do Departamento de Segurança e Informação, recentemente atualizou uma instrução normativa que trata de computação em nuvem, né, e lá existem uma série de critérios que tratam, enfim, das condições de armazenamento desses dados, e me parece que mantém-se a lógica de que, em regra, o dado tem que ser mantido em território nacional, justamente para, de certo modo, mitigar riscos associados a enforcement, a acesso, inclusive, por outros governos, né, que é uma questão que sempre é suscitada. Então, eu acho que existe ali uma certa flexibilidade, mas, salvo engano, teria que verificar depois, estabelece-se que, no caso dessa norma do GSI, que se aplica à administração pública federal, nós teríamos a obrigatoriedade de ter o dado mantido em território nacional, o que já diminui, eu acho, em muito, assim, as dificuldades de exercício da jurisdição, né? Eu acho que o temor é assim, o dado está lá na Finlândia, aí, enfim, como é que eu recupero esse dado, né? Então, essa é uma questão. Não sei no Poder Judiciário, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma discussão que suscita aí uma questão associada a esse nome de transnacionalidade ou desterritorialização, né? Que é essencialmente associado à internet. Por quê? A gente está aqui, está usando um software que, enfim, que eu não sei quem fornece, mas de repente, né, a base de dados está em outro país, né, eu sou vítima de um crime, o crime aconteceu não sei aonde, mas eu estou, né, então, qual é a legislação que se aplica, como é que a gente assegura, de fato, a atuação do Poder Judiciário quando você tem elementos transnacionais associados a um determinado caso. O incidente de segurança é muito sintomático, eu acho, porque frequentemente a gente vai investigar, vai ver que aquilo partiu de um IP que não está no Brasil, né, então esse elemento de transnacionalidade é, de fato, extremamente complexo. E aqui eu acho que vale a pena lembrar que a opção do legislador, ao aprovar a LGPD e também ao aprovar o próprio Marco Civil da Internet, que é uma norma que trata desses fenômenos e que é de 2014, foi de explicitamente afirmar a incidência da legislação brasileira, ainda que o dado não esteja no país, né? Então, a lei vai dizer, olha, essa lei se aplica quando... cadê? Estou aqui com a lei aberta. Quando o tratamento for realizado por pessoa jurídica, público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento tenha sido realizada no Brasil, e aqui menciona-se que quando a coleta for realizada no Brasil, isso já é uma operação de tratamento, né? Ou quando a atividade tiver por objetivo o mercado brasileiro. Então, se tem uma empresa que está mirando o mercado brasileiro, a legislação brasileira vai se aplicar, ainda que ela não tenha CNPJ no Brasil, ainda que seus dados não estejam armazenados no Brasil. Então, aqui é um desejo do legislador de ter, né, uma jurisdição ampla, inclusive, de certo modo, para além das fronteiras nacionais. Então, isso é muito bonito, mas na prática a gente vai verificar uma série de desafios, como a gente viu, inclusive, no campo da ADC 51, que está ainda perante o STF, caso envolvendo o bloqueio de WhatsApp, talvez os senhores tenham acompanhado, né? Em que a empresa diz, olha, mas eu não estou no Brasil, então se você quiser cooperação judiciária, você tem que ir pelas vias de cooperação judiciária internacional, notadamente o famoso EMILAT, né? O Mutual Legal Assistance Treaty, que é um mecanismo que, enfim, notoriamente é muito lento, é um mecanismo que, em muitos casos, não provê nem a celeridade, nem a efetividade necessária, especialmente quando se trata de condutas que acontecem na internet, em que cada segundo, cada minuto é muito importante, a informação se dissemina de uma maneira exponencial. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem que acompanhar atentamente os debates que o STF tem travado no âmbito da ADC 51 e tem ocorrido audiências públicas, enfim, a gente acho que se aproxima agora de uma fase de decisão. E, ao mesmo tempo, o que é muito importante para a ANPD é firmar esses acordos com autoridades em outros países para que nós possamos também ter mecanismos céleres de atuação quando houver esse elemento de transnacionalidade. E aqui eu queria comentar que a ANPD tem se esforçado muito para entrar nessa arena internacional. Então, nós já somos hoje observadores da Convenção 108, o Brasil está em fase de adesão à Convenção de Budapeste, que trata de crimes cibernéticos. A ANPD ingressou recentemente no GPEN, que é o Global Privacy Enforcement Network, que é uma rede de autoridades de vários países que cooperam para fins de enforcement, né, de aplicação da lei, de investigação
de ilícitos. A gente também está ingressando como observador no Global Privacy Assembly, que também é um fórum de autoridades de proteção de dados pessoais, que se reúne anualmente, que troca experiência e tal. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai discutir, assim, na letra fria da lei, né, no texto constitucional, os limites da jurisdição brasileira, a gente tem que começar esses esforços de articulação e de engajamento para permitir que eventuais irregularidades com impacto transnacional possam ser apurados e punidos e investigados da melhor forma possível. Ótimo. Perfeito, obrigada. Então, temos mais perguntas do nosso público? Temos mais uma pergunta um pouco capciosa, assim, talvez na mesma linha das demais, eu não sei se a gente faria. Tem uns 5 minutinhos aí? Temos, vamos para finalizar. Vamos. Então, aqui tem uma pergunta também bem interessante. Nas situações nas quais os juízes de outros países obtenham a quebra de sigilo de dados pessoais de cidadão brasileiro, por estarem esses dados custodiados por empresas em data centers desses outros países, isso também configuraria uma transgressão da LGPD? A nossa LGPD teria uma extraterritorialidade? É isso que eu estou entendendo por essa. Deixa eu só entender a pergunta. A pergunta é quando um juiz estrangeiro pede acesso a dados que estão no Brasil, é isso? Isso, quando eles obtêm, né, em outros países, obtém essa quebra de sigilo de dados de cidadão brasileiro, né? Entendi. E só que esses dados eles estão custodiados por empresas que eles possuem data centers com base em outros países. Então, no terceiro país, né, Monique? Exatamente, não estão no Brasil também esses dados. Então, isso também seria uma violação se configuraria uma violação para o brasileiro, o cidadão brasileiro que teve essa quebra de sigilo, enfim, essa pergunta. É uma pergunta muito difícil, eu acho que tem algumas teses de doutorado sendo escritas sobre isso no momento, né? Mas o que me parece é que é uma questão que até vai além da própria LGPD, porque a gente está falando realmente do exercício da jurisdição por juízes estrangeiros, seus impactos sobre a jurisdição nacional, se é necessário ir pelas vias diplomáticas de cooperação judiciária, ou se poderia ter uma eficácia direta, né? E eu comento que esse é um problema que o mundo inteiro está vivenciando, e a gente viu, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, uma disputa de anos envolvendo a Microsoft, um dado que estava na Irlanda, a Microsoft disse que não ia fornecer e tal. E isso culminou nos Estados Unidos com a edição de uma legislação chamada Cloud Act. Né? Cloud é um nome bonitinho, porque cloud significa nuvem, mas também é uma sigla, né, de Clarifying Lawful Overseas Use of Data, né? Esclarecendo o uso legal de dados que estão em outros países. Né? E esse é um mecanismo criado nos Estados Unidos que prevê que possam ser assinados acordos entre nações para facilitar a troca de dados nessas circunstâncias, verificadas certas condições. É uma legislação também polêmica, né, em certa medida, mas me parece que, inevitavelmente, quando a gente trata desses fenômenos que têm esse impacto transnacional, a gente vai ter que trabalhar com mecanismos de cooperação internacional, e aqui, assim, indo além da própria LGPD, né, acho que o Dr. Caio e vocês aí no TJ entendem até mais do assunto que eu, provavelmente, porque, de fato, não dá para cada país unilateralmente afirmar sua jurisdição, sua soberania, desconsiderando outros, né, argumentos que legitimariam a incidência da soberania de outros países. Né? Então, fica essa queda de braço, eu quero porque quero, eu não dou porque não dou, né? E eu acho que o caminho para solucionar isso necessariamente passa pela diplomacia, não apenas por edição de leis, né, unilateralmente, mas sim por acordos internacionais. E eu acho que o Brasil tem, de fato, buscado se envolver nesses debates. A Convenção de Budapeste sobre Cybercrimes, por exemplo, eu acho que é um mecanismo que é importante. O Brasil está em fase de adesão, foi convidado a aderir, né? Isso impõe também a aderência a certos paradigmas, né, que são compartilhados entre vários países, e eu acho que com isso também facilita-se, de certo modo, essa cooperação transnacional. Mas, sem dúvida, é uma empreitada, assim, igual a LGPD é uma empreitada, é um caminho, são entendimentos que precisam ainda ser construídos, né? Eu acho que no dia a dia do magistrado será cada vez mais comum se deparar com essas questões, justamente porque o mundo vai se digitalizando e a transnacionalidade vai, de fato, se acentuando. Isso foi muito bem colocado. Essa para a gente fazer dar aquela refletida, aquele além, né? Ter aquele olhar além do alcance, né? No tema, que de fato
talvez o que aconteça aí não é nem um problema da lei em si, mas o que acontece é que a comunicação, né? A doutora Miriam falou que trabalhou no Ministério das Comunicações, e a comunicação, ela rompe as fronteiras, né? Ela relativiza as fronteiras, de tal modo que a jurisdição antes ela era limitada pela fronteira territorial, uma vez que a vida acaba indo além da fronteira, o dado, a pessoa não saía da fronteira, mas o dado dela sai da fronteira, né? O dado está lá fora, né? Então, é um cenário novo, realmente, né? Mas está aí. Até cooperando um pouquinho aí com essa discussão, eu li o livro no primeiro semestre do Brad Smith, que é o presidente da Microsoft Armas e Ferramentas. Ele trata bem essa questão da nuvem transnacional, cita vários exemplos lá e não sei se foi no livro ou foi em outro lugar que eu li, que a Dinamarca, inclusive, criou o cargo lá de embaixador digital para tratar essas relações com as Big Techs, né, que hoje elas têm um poder inimaginável, né, essas grandes empresas de tecnologia, e são globais, não tem uma fronteira física como existia antigamente, né? Hoje tudo é global e ele defende no livro, o Brad Smith, uma normatização, regulamentação em nível mundial, aí, transnacional, com os países participando, para resolver essa questão, que é um tema bem polêmico, realmente extrapola qualquer legislação local, né? Qualquer legislação nacional. Mas é uma boa recomendação de leitura, o livro é bem interessante. Agradecemos aí, com certeza. Tá vendo? Essa parte que é a parte enriquecedora do debate mesmo, onde as ideias são levantadas e não são conceitos fechados. Nós estamos partindo para a construção mesmo, né? Isso que é bem interessante. Bom, infelizmente, nós temos que terminar, né? Tudo aí tem um começo, um meio e tem um fim aqui, pelo menos hoje, né? Aí, como diz o Fernando Pessoa, o fim não é nada mais do que além do recomeço, né, do novo começo. Então, e aí nós vamos agradecer novamente a presença do Dr. Fábio, da doutora Miriam. Não temos dúvidas que aí aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, nós vamos divulgar para poder assistir o que está gravado aqui, porque é muito enriquecedor, muito esclarecedor. E aí contamos em outras oportunidades com vocês. Agradeço aqui a coparticipação na mediação da Monique, minha companheira de comitê, né, junto com os outros, o Dr. Fábio, que fez o convite, o Paulo, que encaminhou as perguntas, o desembargador Luiz Neto, que preside, e aí, em nome novamente do desembargador Leonardo, que é o diretor da escola, da desembargadora Célia, nossa presidente, deixamos aí nossos sinceros agradecimentos e vamos encerrando aí mais essa etapa. Muito obrigado, bom fim de tarde, um excelente início de noite a todos.